Legal, estamos de volta com o nosso Eri Pinta Jaici Bola aqui na BH News, canal 9. Né? Se você não tem net, eu, por exemplo, moro aqui em Nova Lima, não tenho net. Então eu assisto pelo bhnews, bhnews.tv.br, não é isso? bhnews.tv.br pela internet, até que nós estejamos no satélite. A direção está providenciando, em breve estaremos no satélite, aí é Brasil inteiro. Né? Como eu moro ali num condomínio que tem satélite, é Sky, então vou poder ver. Mas por enquanto, na internet. bhnews.tv.br, você pode nos acompanhar. Legal? E pode mandar a sua pergunta para cá, porque estamos recebendo hoje com muito prazer o diretor de futebol do Cruzeiro, Thiago Escuro, que vai esclarecer muita coisa. Thiago, como é que está a situação hoje financeira do Cruzeiro? Eu tenho visto a torcida reclamar, dizendo que o Cruzeiro arrecadou, e eu disse aqui, né, até numa alusão ao doutor Gilvan, que é um homem, eu já disse aqui, você pega o Nepomuceno, pega o Gilvan, pega o Bandeira de Melo do Flamengo e pega o Paulo Nobre, que o Paulo Nobre é acionista de um grande banco, é bilionário. Você pega, são homens corretos, homens sérios, que a gente precisa no futebol. Tinha muito picareta, tem dirigente aí que está milionário, né? Ele largou o futebol. Teve um dirigente no Rio, Eurico Miranda, que sumiu uma renda, todo mundo se lembra. Então a gente quer gente séria no futebol. E são homens sérios. E o doutor Gilvan manteve um time campeão, contratou em 2014, foi bicampeão, e aí em 15 ele não teve como segurar, teve que vender. Faz parte, você não consegue, você está pagando a conta, o Cruzeiro está pagando a conta do bicampeonato. Como é que está a situação do Cruzeiro financeiro, que o torcedor vive reclamando? O Cruzeiro vendeu tanto e não contrata, não tem dinheiro para contratar um grande jogador. Entendi. Nós até fizemos agora recentemente, né? Essas contratações elas foram frutos de uma reorganização que vem desde o final do ano passado. Enxugando o clube? Eu estou como diretor de futebol desde final de setembro do ano passado. Então a situação era... o Cruzeiro tinha um volume significativo de jogadores sob contrato, muitos jogadores emprestados, onde isso ainda gerava um custo alto para o Cruzeiro. O torcedor, em geral, acaba não tendo muito interesse nisso, Jaici, mas é inevitável. Em 2015, nós tivemos o ingresso da proibição de investidores no futebol, e foi um mecanismo em que o Cruzeiro utilizou muito em 2013 e 2014. Né? E buscar investidores, parceiros para viabilizar as contratações, e numa venda esses parceiros teriam um eventual retorno. Claro. Então veio a proibição. Todos os clubes fizeram isso. Todo mundo, futebol brasileiro, futebol sul-americano em geral foi o maior prejudicado com a proibição. Então existiu essa proibição a partir de maio de 2015. Ao mesmo tempo vem o Profut, onde já os clubes têm que se preparar para viver dentro de um controle orçamentário ainda maior. O que é bom. Dá para fazer loucura mais, que é natural. Claro. Sem dúvida. Como acontece com os clubes europeus. Você tem um orçamento e você não pode passar daquele orçamento. Uma lei de você vai trabalhar com o seu orçamento, você não vai cometer irresponsabilidade. A crise financeira do país trouxe também uma queda de arrecadação para os clubes. Claro. Então, você tem esses três fatores juntos. E a CBF já sinalizou o regulamento de licenciamentos para a partir de 2017. Isso significa que também vai ter por parte da Confederação um controle sobre a gestão dos clubes, a questão financeira, se está tudo em ordem. Demitir um treinador, você tem que pagar ele para poder contratar outro. Coisas que são positivas para que o futebol tenha mais credibilidade, claro, na minha opinião. Isso que falta também para as pessoas terem mais interesse. Então a situação financeira do Cruzeiro, foi feita essa reorganização no final do ano. Essa reorganização possibilitou esse investimento nessas contratações do Sobis, do Ábila, do Rafinha. Essas contratações foram feitas com recursos do Cruzeiro, sem gerar nenhuma dívida futura que o clube não possa pagar. Os jogadores são do clube sem nenhum parceiro. Sem nenhum parceiro, são do clube. Isso é bom também. Então, assim, estamos fazendo também um trabalho com relação a esses jogadores jovens de trazer esses percentuais que ainda estão com terceiros para o Cruzeiro, para que numa possível venda no futuro o Cruzeiro possa ter uma participação maior do que teve em jogadores que foram vendidos. E enxergando a base também como uma forma de qualificar o elenco do Cruzeiro e poder criar um ciclo onde o Cruzeiro consiga ser sempre competitivo, que jogadores sejam negociados, porque isso é inevitável, é inerente ao futebol brasileiro, mas que essa saída do jogador possa ser rentável e positiva para o Cruzeiro. E aí sim o Cruzeiro vai cada vez mais ter recursos para reinvestir em grandes jogadores e poder qualificar ainda mais o elenco. Enquanto legal, só um minutinho, Hércules, aqui o Danilo Brandão, ele está dizendo que mesmo sendo atleticano, está ligado na gente e que ontem ele deu uma sugestão, né? Isso é bom. Para a gente falar com relação às contusões, é a gastância no meu galo, diz ele aqui. Beleza, assim que a gente trouxer o presidente Daniel Nepomuceno, ele vai esclarecer essas questões. Diga, Hércules. Eu ia falar o prazo, né? Você falou investir em grandes contratações. Esse saneamento, né? Essa realocação de dinheiro, de grana no Cruzeiro, isso vai até quando a previsão de vocês para
para pensar em, de repente, trazer um grande nome do futebol para a torcida, entre aspas, buscar no aeroporto e tal? Quanto tempo vocês acham que dá para trabalhar dessa forma? Eu acho que hoje a gente já tem grandes jogadores no elenco, Sim. é importante frisar isso. A chegada do Sobis é mais um, a chegada do Ábila, talvez um dos principais atacantes do futebol sul-americano na última temporada. Foi até uma negociação onde o fato da gente sempre procurar o clube, tentar fazer parcerias com os clubes, é o que viabilizou a vinda do Ábila, porque era um jogador cobiçado por outras grandes equipes, Sim, certamente. não só do Brasil, mas do mundo. Grandes jogadores, bicampeões brasileiros, como é o caso do Dedé, que a gente tem a previsão aí de em breve estar retornando aos treinamentos. Mesmo. Sim, o próprio Henrique é um símbolo do Cruzeiro, o Fábio, o William, jogadores como Alisson, Mike, Elber, que são jogadores identificados com o Cruzeiro, vencedores e que a gente vê grande perspectiva. A questão financeira, a capacidade de investimento do Cruzeiro ser alongada, ela depende também da performance. Por isso que é muito difícil te dizer, vai ser em dezembro. Ela depende da equipe apresentar melhores resultados. Porque o resultado da equipe, ele traz investimento, traz torcedor, traz bilheteria, né? O resultado alavanca tudo. O resultado valoriza os atletas, o resultado traz o torcedor para próximo. O resultado faz com que o sócio do futebol aumente. E a gente tem consciência disso. Então, hoje a busca é pela próxima vitória para que a gente possa cada vez mais resgatar isso. Mas a expectativa é de que até o próximo ano, que é o último mandato do Dr. Gilvan, a gente consiga fazer com que o nosso presidente, com 2 campeonatos brasileiros, 6 anos de gestão, com muita coisa positiva... O único bicampeão consecutivo. Sim, com muita coisa positiva feita no clube, como o Jaircy bem disse, um homem honesto, com muita coragem, de anos de serviços prestados, consiga entregar um Cruzeiro para o próximo presidente com um grande time e também bem organizado do ponto de vista financeiro. O próximo presidente, que pode ser o Bruno Vicentini, dependendo da mudança do estatuto, ou o Sérgio Rodrigues, né? São os homens que estão aí. O Zezé Perrella também é um possível candidato, né? Foi também campeoníssimo com o Cruzeiro. Tem pergunta para o Thiago aí, Fera? Tem. Do Rogério Boca, do bairro Sagrada Família, está falando assim: como que um time, a 5 rodadas do fim da primeira fase, está em fase de adaptação, sem pensar em segunda divisão, e lembrando que para não ir para a segunda divisão, talvez 42 pontos esse ano não seja suficiente? Uma boa pergunta. Não, sim, bacana, a análise é interessante. Porque hoje, Thiago, nós não podemos fugir da realidade de que o Cruzeiro, né, está com a mesma pontuação do primeiro da zona de rebaixamento, né, como eu disse no começo do programa, embora o campeonato seja bastante limitado e bastante medíocre, porque também ele está a 5 pontos, a 8 pontos da zona de classificação para a Libertadores, quer dizer, a distância é muito curta, tanto para um lado quanto para o outro. Sim, de qualquer forma, Jaircy, a realidade é que hoje nós estamos mais próximos do bloco de baixo do que do de cima. Isso tem que servir de incômodo, de alerta, de nos impulsionar para trabalhar mais e melhor. Agora, é evidente que esse é o lado ruim. O lado bom é que ainda tem muita rodada pela frente, tem muito campeonato. O desempenho do Cruzeiro vem demonstrando que a tendência é melhorar os resultados. Eu acho que a gente está fazendo jogos onde, em geral, o resultado tem sido injusto. Por responsabilidade nossa também, a gente precisa buscar esse ajuste fino. E também trabalhando para que esses atletas que chegaram estejam o quanto antes adaptados e que a gente consiga também ter um pouquinho mais de controle e também um pouquinho de sorte com a questão das lesões, né? Você pega a lesão do Robinho no último jogo, enfim, um jogador que passou por um tratamento controlado, uma entorse e a gente trauma, né, o do Robinho. E aí você acaba tendo que lidar com essas infelicidades. O Alex foi trauma, Thiago, o Alisson... você tocou no ponto importante e o torcedor tem questionado aí, no caso, tanto o atleticano quanto o cruzeirense. Por que tantas lesões? No Cruzeiro, por exemplo, por que tantas lesões? Seria um treinamento inadequado? Seria preparação física ruim? No seu conceito, você que está lá no dia a dia, o que tem acontecido? Troca de treinador é um aspecto. Então, vai ser inevitável. Os clubes que trocam comissão técnica durante a temporada tendem a ter uma dificuldade maior, porque chega um novo treinador, por mais que as pessoas passem informação para ele do que foi feito, do que não foi, ele começa a ajustar a carga de trabalho com o campeonato andando. Já. Isso não é um processo tão fácil. É inevitável a questão do calendário, mas o calendário é esse. Os clubes precisam aprender a gerenciar os seus calendários. Tá? O volume de jogos é alto, todo mundo sabe disso.
Então precisa controlar a ponto de o torcedor também entender que em alguns momentos certos jogadores vão ter que ficar fora de certas partidas para que ele possa ter saúde. Aí, Thiago, é o seguinte, aí você tem que fazer como o europeu faz. E eu gosto de citar o velho mundo, como eu disse aqui no começo, porque lá a coisa é certa, em todos os aspectos, né? Na saúde, na educação, na segurança e no futebol, que é um reflexo da sociedade. Né? O futebol aqui não seria diferente desse Brasil que a gente está vivendo, esse estado de sítio, essa guerra civil que a gente está vivendo. Então o futebol também sofre o reflexo dessa crise econômica de tudo. Então não seria o caso de você planejar, que é o certo. Em dezembro você planeja a pré-temporada. Você contrata 30 jogadores, 32, e você vai com esses jogadores, como você disse, para determinada competição você tira 3 titulares, põe um time mesclado. Lembrando que o europeu respeita tanto o seu campeonato nacional, tanto, que ele, mesmo campeão, ele vai até a última rodada com o time principal. A gente viu isso na Alemanha, na França, né? O Paris Saint-Germain do Ibra, que agora está no Manchester United, né? Fez isso até o final com os titulares, o Bayern de Munique, quer dizer, as equipes campeãs, o Barcelona, todas as equipes fizeram isso, mesmo o Barça não foi campeão antecipado, mas tanto o Bayern quanto o Paris, sim. Então as equipes fizeram isso em respeito às outras equipes. Aqui não. Aqui quando um time, já me salvei do rebaixamento, ele põe 5 jogos direto, time reserva, aí ele salva aquele outro que está para cá. E quer dizer, isso é um absurdo também, Thiago. Sim, é verdade. O ideal é isso, é que a gente consiga ter elencos menores, mais fechados. Vai melhorar muito esse controle. Isso, sem dúvida nenhuma, favorece, porque aí o ambiente te força a cuidar melhor de cada um daqueles indivíduos, porque é com eles que você vai ter que trabalhar. Então, o Brasil é o campeonato onde a janela é mais ampla. Acho que eu não conheço nenhuma outra grande liga que é assim. Você pode contratar quantos você quiser, até setembro, outubro. Não existe um limite de número de jogadores para você inscrever na competição. Então, essa rotatividade dificulta. E aí tem outros aspectos, Jaircy, que a exigência do jogo ela aumentou muito nos últimos anos. Conversávamos sobre isso. A gente tem números, os dados de GPS hoje comprovam isso, principalmente no que diz respeito à intensidade. Ou seja, as ações de alta velocidade. Thiago, você é jovem, você tem demais. quantos anos? 34. 34, eu tenho 56. Eu sou de uma época em que quem corria era a bola. Sim. O craque pensava, né? Hoje em dia o cara tem que correr mais até para compensar a falta de técnica. Isso é uma realidade do futebol. O futebol mudou. Para pior, infelizmente. E eu sempre cito a Copa de 94 como referência, porque foi a primeira Copa decidida nas penalidades, né? Depois tivemos em 2006 na Alemanha, em 2010 não tivemos porque o Iniesta fez aquele gol em cima do laço, né? Na prorrogação, e também na Copa aqui no Brasil, o Mário Götze também fez aquele gol, né? Na prorrogação em cima do laço. Ou seja, o futebol está ficando mais pobre e hoje os caras correm muito mais, a exigência física é muito maior, né? Infelizmente, né? O que decide ainda é o talento, é o gênio, mas infelizmente a força está se sobrepondo à técnica, o que é lamentável. O jogo ficou mais físico, mas isso gera uma outra exigência, que é o seguinte: hoje o atleta tem muito menos tempo para tomar decisão. E aí fere a genialidade. O gesto técnico, ele também tende a ser mais complicado por conta disso. Só que é isso, você pega hoje nas grandes ligas, Jaircy, 1 segundo representa 5 metros. Então, se o atleta receber a bola e precisar de 1 segundo para pensar o que ele vai fazer, qualquer atleta no raio de 5 metros está em cima dele. Então, hoje também você tem outras exigências que antigamente, você pega os jogos antigamente, o atleta conseguia ficar com a bola, ele ajeitava. O Gerson domina a bola, dá 3 passos para trás, olha o Riva, olha o Jairzinho entrando, faz um lançamento, já mata no peito. Se faz isso hoje, a bola não chegava nem no pé dele. Claro, mas o craque joga em qualquer época, né? Sim, sem dúvida. Mais ou menos, ele não vai ter aquele tempo que ele tinha. O Messi, por exemplo, quando a bola chega, ele já sabe o que vai fazer, já vai pra cima, já dribla 4. Ele bate rápido. Exato. Mas é isso, é gênio. Ele tem velocidade técnica e tomada de decisão cognitiva muito rápido. Porque é gênio, é diferente. E aí o outro lado que vem evoluindo muito no Brasil é a questão do comportamento do atleta também. Porque para suportar esse calendário, para suportar isso tudo, ele precisa comer bem, ele precisa comer certo, ele precisa descansar, ele precisa dormir, porque senão realmente alguns hábitos, então antigamente o atleta podia ter uma vida menos regrada e ainda assim ele conseguia ser um grande jogador em campo. Na exigência de hoje, isso é possível para poucos. Mas Thiago, hoje o cara tem
toda uma infraestrutura que não Sim, havia no passado. exato. Nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta. Tem Pô, até eu viajo o podóloga mundo hoje. inteiro com a seleção brasileira, nós ficamos os melhores, porque eu fico sempre no hotel da seleção. Os melhores hotéis, você vai de classe executiva, você come a melhor comida, quer dizer, tudo é preparado, tudo é mastigado para o jogador. Jogador de futebol não paga uma conta no banco. Não, perfeito. Tem uma marra cachorro para ir lá pagar para ele. Pô. Só que assim, ó, o dia a dia, Não é, tio? Tio que até riu ali. o dia tem 24 horas, ele passa 4 ou 5 no clube. As outras... O resto é por conta O resto dele. do dia é por conta dele. Responsabilidade ele precisa adquirir o hábito de ser profissional, de se cuidar, de dormir, de se alimentar bem, entender a importância disso. Então isso também é uma barreira cultural para o nosso país, porque os hábitos nutricionais no Brasil, eles são pobres, não é algo que a escola possa, de repente, orientar melhor, direcionar. Então, tudo isso a gente vem também qualificando o Cruzeiro em todas as áreas. Hoje os atletas têm 2 nutricionistas dentro do Cruzeiro, um voltado para a área de performance exclusivamente, trabalha a suplementação, as necessidades individuais. Então, isso tudo tem possibilitado que o rendimento aumente, que a condição do atleta aumente, e aí a tendência, e já vem acontecendo, apesar da percepção das pessoas ser diferente, a gente já tem números hoje que o número de lesões musculares, por exemplo, da temporada 2016 comparado com 2015, ele é significativamente menor. Então é sinal que nós estamos conseguindo evoluir nesse aspecto. Agora, Thiago, a gente fez Eu vou ter que chamar um intervalo, Mas só quero que a depois eu Fernanda faço a pergunta, faça a pergunta para ele do internauta e na volta que ele vai responder. Diga aí, Fernanda. Amanda Mendonça, do bairro Cruzeiro, está perguntando se o Cruzeiro chega com 30 pontos no segundo turno. O Thiago vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos na BH News com Eri Pinta, Jaici Bola, né, o canal 9 na net. Pode ligar, espalha geral. Né? A gente vai ter ainda muita propaganda aí em ônibus, em painéis digitais, mas por enquanto vai espalhando aí. A gente está aqui fazendo um trabalho muito legal que a gente gosta de fazer, né, interagindo com você. Hoje trouxemos o Thiago Escuro, um cara muito esclarecido, um cara muito competente, está falando de todos os problemas do Cruzeiro. Pode mandar mensagem para a gente. Tá aí, ó. Pinta e Bola, @bhnews.tv.br, Jaici Carvalho Oficial, _ Fera Carvalho, ou então Hércules Léo Santos. Legal? A gente volta já já e o Thiago vai responder a pergunta da nossa querida... Qual é o nome dela? Amanda Mendonça. Amanda, lá do Cruzeiro, que é cruzeirense. Mora no Cruzeiro, é cruzeirense. Olha que maravilha. A gente volta já já. Fique ligado aí.